5 inimigos de uma fala com clareza. Salve para você, Wendel Rodrigues por aqui, baita alegria ter a sua presença nesse vídeo. Se tá vendo no YouTube, se inscreve no canal. Se tá acompanhando aqui no Instagram e no Facebook, já deixa a sua curtida. Fica comigo porque vai valer a pena. Eu vou partilhar aqui com você 5 inimigos de uma fala com clareza. Vamos definir, inclusive, o que é uma fala com clareza? O que é falar com clareza? O que é falar de maneira clara? Muito simples. Falar com clareza significa que, quando você diz algo, quem ouve, uma ou mais pessoas, entendem, compreendem perfeitamente. É exatamente isso que eu vou abordar aqui. Aliás, a falta de clareza é uma das maiores dificuldades, uma das imensas dificuldades da maioria esmagadora dos profissionais. Você provavelmente deve conhecer alguém, talvez seja o seu caso, em que quando você fala no ambiente profissional, no universo pessoal, você próprio, você própria, não tem a convicção nem a certeza que está sendo claro ou clara. Acontece isso com você? Então, se sim, fica comigo. Se você não tem certeza, se você tem clareza ao falar, permanece comigo também, tá? Porque eu aqui elenquei 5. São 5 inimigos de uma fala, de uma apresentação, de um discurso, de uma comunicação que não é clara. Ou seja, você vai conseguir aqui, você vai aprender 5 elementos, 5 inimigos que certamente eles se esforçam para que você não tenha uma fala clara. Primeiro inimigo, qual é? O excesso de informação. Queridos e queridas, olha, eu quero que você compreenda de maneira muito direta e objetiva. Quanto mais informação, mais complicado fica. E se mais complicado ficar, menor será o nível de compreensão. Vou repetir. Quanto mais informação, mais complicado fica. E se mais complicado ficar, menor o nível de compreensão. Todas as vezes, independente se numa reunião, se numa exposição, se numa conversa formal ou informal, tenha sempre em mente que você não precisa dizer absolutamente tudo ou todas as informações relacionadas àquela temática. Primeiro, porque não dá tempo. Segundo, o excesso de informação vai levar a menor compreensão. E tenha isso de maneira muito presente. Eu sempre gosto de fazer uma analogia, uma boa analogia, com as manchetes de portais de notícias, com a escalada na televisão. A escalada é aquele momento em que você está lá diante da TV, aí entra a escalada. Hoje você vai ver os assuntos. E o que são aqueles assuntos? São assuntos, a escalada é uma nomenclatura técnica que a gente usa dentro do jornalismo, tá? Preparei muitas escaladas, inclusive. É o resumo em uma frase do que você vai explicar, do que você vai dizer. E por que é importante você resumir? Porque quando você resume, a pessoa que ouve já decide se aquilo é interessante ou não para ela. Se é interessante, ela fica. Se não é interessante, ela sai. É por isso que na escalada de um telejornal, nós sempre separamos os trechos mais importantes e aqueles que despertam, em tese, mais atenção. E não pode, numa escalada, ter excesso de informação. Porque se houver excesso de informação, a pessoa vai ser tão bombardeada sobre vários aspectos que ela vai ficar absolutamente dispersa. Por isso que ter clareza ao falar é se afastar de qualquer excesso de informação. Fica presente para isso. E por que eu citei o exemplo da escalada ou das manchetes dos portais de notícias, dos jornais, das revistas? Por quê? Porque você pode adotar isso na sua comunicação. Sempre que você for falar de alguma coisa, preste atenção. Vamos imaginar que você vai falar sobre a visita de alguns profissionais, de alguns estudantes. Não, visita não, porque na época da pandemia não pode fazer visita. Mas vamos lá, que você vai fazer, você trabalha numa equipe e você ficou responsável, você não é um líder, você ficou responsável por elaborar uma iniciativa que garanta que as pessoas possam consumir menos água em copo plástico e mais cada um levando a sua canequinha, como essa aqui. Tá? Uma canequinha como essa aqui.
Vamos imaginar. Então, o que é que você deve fazer? O que seria essa frase? Essa frase que sintetiza tudo. Seria mais ou menos assim. Você começar a apresentação dizendo: nesta minha parte ou nesta minha parte, eu vou explicar a campanha para que a gente reduza o número de copos descartáveis e aumente o uso dos copos e canecas que nós próprios temos. Resumo, acabou! Faz sentido que nessa parte inicial você não precisa, olha, nessa minha parte eu vou falar da campanha do plástico porque gasta muito plástico, não é? E o plástico custa caro, o plástico faz mal ao meio ambiente, o plástico... Não é o momento. Entende? Percebe? Então, ao invés de você apresentar uma imensa quantidade de elementos e detalhes no início da sua exposição, separe o que eu chamo de separar literalmente o filé. Toda carne tem a parte do filé. Você tira a gordura, se bem que uma gordurinha de vez em quando é bom em churrascos. Tem gente do Rio Grande do Sul, aqui do Brasil inteiro, mas tem gaúcho aqui que sabe bem disso. Gordurinha que dá aquele... Mas não pode, tá? Não pode, faz bem a saúde. Mas vamos imaginar, toda carne tem a parte da gordura que você tira, tem que você trata, tal, fica só o filé. Imagine essa parte inicial da sua apresentação, seja diante de um cliente, seja diante dos seus colegas de trabalho, seja diante de um amigo. Imagine você tratar, imagine você separar o filé e apresentar o que virá. Eu dei o exemplo da caneca, vamos a um outro exemplo, vamos lá. Imaginemos que você você está diante de um cliente e o cliente você é um arquiteto, você é um engenheiro e alguém quer construir uma casa e quer contratar você. Vamos lá, você é um engenheiro. Vamos imaginar que alguém quer construir uma casa e quer contratar você, quer que você produza a casa, quer que você construa a casa. E aí você vai estar diante de um cliente com um monte de informações para passar para ele. Ele pediu o orçamento, está visitando. Vamos pensar na situação real. Está visitando vários engenheiros, construtores para saber. Ele já escolheu o arquiteto, mas está observando qual construtora. Será que eu devo construir com um engenheiro ou com uma empresa? Essa é uma dúvida muito grande de todos nós que... Qualquer pessoa que deseja construir uma casa, ou deve ser um engenheiro, ou deve ser uma empresa, CNPJ, pessoa física. Como é que deve ser? Imagina você tem esse volume de informação para explicar para essa pessoa. Preste atenção. Fica aqui comigo, tá? Eu estou falando um exemplo da engenharia, mas serve para você independente da sua atividade, tá bom? Quando você for começar, você precisa separar o filé. Você precisa separar o trecho mais representativo, impactante, que desperte mais atenção. Lembra da estratégia usada pelos telejornais? Lembra das manchetes? Então, se a pessoa está diante de você e ela está pensando se deve me contratar ou contratar um outro engenheiro, eu sendo um engenheiro, ou uma outra construtora, eu sendo um construtor, o que é ou de que maneira eu posso começar? Fulano de tal, fulana de tal. Sinta-se à vontade, porque nos próximos minutos eu vou mostrar exatamente porque, se nós trabalharmos juntos, você vai ter a casa mais bela, a casa dos seus sonhos. Tá? Percebe? Você consegue compreender? Eu sintetizei. Não é hora no início da exposição, porque é o seguinte, olha, se você contratar uma empresa, se você contratar um profissional, não para! Isso vai acontecer ao longo da jornada. Quando você começa a dar informação, apresentar elementos demais, falar demais, ter excesso de informação, tira a clareza. Se tira a clareza, a compreensão será menor. Consegue perceber? Consegue entender? Então, este é o primeiro inimigo. O primeiro inimigo de uma fala clara é o excesso de informação. Vamos avançar então? Segundo inimigo, a falta de prioridade no discurso. Normalmente, essa falta de prioridade no que você vai dizer vem acompanhada do excesso de informação. Veja, o que é mais importante para você neste momento? Entenda, você está acompanhando um vídeo aqui para saber, conhecer os cinco principais inimigos de uma fala com clareza. Faz sentido eu dizer para você, olha, eu estou aqui gravando para você, aí tem um computador aqui ligado, tem outro aqui, tem uma luz, tem essa, tem luzes aqui em cima. Não faz. Não faz muito mais sentido e a comunicação não vai ser muito mais assertiva, muito mais clara
Se eu simplesmente começar a responder, detalhar como farei agora, o segundo inimigo, que é a falta de prioridade no discurso? Claro que sim! Por que eu estou dizendo isso? Porque no dia a dia é provável que você, em algum momento, ou faça isso sempre, você vai inserindo no seu falar elementos que não são importantes para aquele momento. Isto é o que eu chamo de falta de prioridade discursiva. É você falar o que não tem importância. É você citar, exemplificar circunstâncias que não agregam nem acrescentam em absolutamente nada. Quanto mais elementos, quanto mais informações você agregar, falar, informações que não agreguem, mais confusa vai ficar a mensagem. Consegue compreender? Então veja, este inimigo, o segundo inimigo de uma fala com clareza, é você não priorizar o discurso. Escolhe exatamente o que é importante. E a partir do que é importante, você expõe, apresenta. E só depois, com as naturais dúvidas ou objeções que vão surgir, você vai esclarecendo. Percebe? Essa é a diferença. Portanto, mantenha a prioridade discursiva. Encontra um ponto. Às vezes, eu já me deparei com circunstâncias assim. Eu fui receber alguém que ia me apresentar um produto, ia vender alguma coisa, um sistema de informação para a empresa, e a pessoa chegou e ela teve um atrasozinho, um imprevisto, absolutamente normal, isso acontece. E aí a pessoa chega, ela passa 5 minutos explicando por que atrasou. Cara, eu não quero saber. Isso é falta de prioridade discursiva. Eu não quero entender. Eu não preciso. Simplesmente um pedido de desculpas. Desculpa pelo atraso, eu tive um imprevisto. Segue o barco, toca a bola e avança. É isso. Aí não porque teve o trânsito para estacionar. Qual o projeto, por favor? Percebe? Quando você não age, quando você não tem prioridade discursiva, você causa confusão. Confusão é sinônimo de falta de clareza. Compreendeu? Terceiro inimigo, atenção, terceiro inimigo de uma fala clara. E qual é? A repetição de palavras e frases. Nossa, não é legal, não é legal. Você está conversando com alguém e a pessoa fica repetindo as mesmas palavras, as mesmas frases. Se a conversa é um pouquinho mais longa, um diálogo, um papo profissional muitas vezes, de 2, 3, 4 minutinhos, a pessoa repete as mesmas coisas 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes. Não é legal. Além do mais, a repetição de palavras, a repetição de ideias, a repetição de frases, além de demonstrar falta de clareza no seu falar, no seu discurso, na sua exposição, na sua apresentação, acaba também demonstrando falta de riqueza vocabular. Falta de um vocabulário suficientemente capaz para aquele momento. Entende? Então tem muito cuidado com isso. Ô, professor, caramba, como é que eu resolvo isso? Existem várias formas para resolver, tá? Eu vou aqui antecipar uma para você, revelar uma para você. Leitura. Não é leitura só de rede social, não. Leia o que você gosta. Leia. Aliás, eu sempre costumo sugerir e recomendar aos meus alunos o Revolução do Seu Discurso. Os meus alunos também do Enfim Gravando, mas especialmente o Revolução do Seu Discurso. Leiam livros, sites, textos, crônicas, o que vocês queiram, de preferência que não sejam da sua área. Porque isso permite que você tenha olhares diferentes e não apenas voltado ao seu universo. Mas o que é isso? Permite quando você lê frases, crônicas, textos, matérias, livros de ficção ou não, de outras áreas, permite que você possa aguçar mais a sua sensibilidade. Mais do que isso, amplia o seu vocabulário e você não fica repetindo as mesmas coisas o tempo todo. Pô, não é legal, cara, não é bacana, tá? Não faz isso, não faz isso. Claramente nós percebemos quando, é óbvio, qualquer pessoa percebe quando alguém fica repetindo as mesmas coisas. A repetição, reitero, além de não demonstrar clareza ao falar, além de mostrar com
comprovar e demonstrar pobreza no vocabulário, acaba, dependendo da repetição, até demonstrando insegurança também. Insegurança porque o que acontece quando normalmente nós estamos inseguros ao falar? Quando nós estamos inseguros ao falar, há uma tendência natural isso, tá? Que a gente fique repetindo aquelas palavrinhas que estão na nossa mente. Vamos imaginar aqui, tem alguns troféus maravilhosos. Vamos pegar aqui um livro. Esse aqui é um livro que eu sou coautor. Globalização, Diversidade e Religiosidade. Vamos lá. Aqui tem uma série de artigos e textos escritos por mim e outros colegas, Glória Cinti e Flauber. Mas vamos lá, vamos imaginar que eu estivesse conversando sobre globalização. Só um exemplo. Vamos lá que eu não tivesse tanta afinidade com a temática. Imaginemos. Quando eu não tenho tanta afinidade com a temática, aí eu tenho uma ideia central e eu fico repetindo. Tá, as pessoas já ouviram. E o seu discurso não avança? Seu discurso não adianta? Seu discurso não evolui? Se ele não evolui, ele demonstra pobreza vocabular. Se ele demonstra pobreza vocabular, ele não será claro, não terá clareza no que você diz. Por isso é tão importante isso aqui. Aliás, é uma sugestão de um livro que você pode acompanhar. Vamos lá, não tem nada a ver comigo, olha. Não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com comunicação. Mas esse é um livro que eu adoro, 1808. Como a rainha louca, um príncipe medroso e uma corte corrupta enganaram Napoleão e mudaram a história de Portugal e do Brasil. É um livro de Laurentino Gomes, maravilhoso por sinal. É um livro grandão, gigantesco. Tem aqui 400 páginas, para ser bem preciso, 415 páginas. Leituras que ampliam a sua capacidade, além de comunicação, além de oratória, além de jornalismo, é muito importante. Permite, volto a repetir, que eu tenha olhares diferentes para temáticas que eu não domino, mas que eu amplio, que conheço e agrego no meu repertório de conhecimento. Faz sentido? Então tem cuidado com isso, tá? Acima de tudo. Repetição é o terceiro inimigo. Repetição de palavras, ideias e frases não ajudam que você tenha uma fala clara, uma comunicação clara, tá? Avançando, quarto inimigo de uma fala com clareza. E o que é? Uma pronúncia e uma dicção ruins. Ora, como você vai conseguir falar ou projetar clareza no seu falar, na sua comunicação, se as pessoas não te entendem? E veja bem, quando eu falo aqui pronúncia e dicção ruim, eu não estou falando de alguns erros do tipo, vamos lá, uma palavra longa e difícil de pronunciar, paralelepípedo. Eu não estou falando de palavras como essas, que essas dificultam sim, mas eu estou falando de palavras mais naturais ao nosso dia a dia. Quer um exemplo? Vamos lá, livro. Esse aqui é um livro da minha mulher, um livro que minha mulher comprou para ela. É um best-seller internacional, Criando Meninas. Vamos lá. Meninas. Pegando aqui o livro. Meninas. A pronúncia de meninas. Meninas. Mas perceba a diferença. O que a maioria das pessoas tem feito. Intensifica na primeira e na segunda sílaba, quando a palavra tem 3 sílabas, e na última quase não dá para ouvir. Quer um exemplo? Meninas. Café. Ou então café. Aquele carro. A segunda sílaba quase, ou terceira quase não dá para compreender. Isso dificulta. Por isso, é nesses casos, não em palavras mais incomuns ao nosso dia a dia, mas são nesses casos, nessas circunstâncias, em que a pronúncia e a dicção ruins atrapalham, e muito, uma fala com clareza. Por quê? Por uma razão simples. Se você fala e a pessoa não entende, mas quando eu falo não entender, não é porque ela ouviu e não entendeu, é porque ela sequer ouviu. Já parou para pensar se hoje, você que está aqui me acompanhando agora, você já parou para pensar se você pronuncia de maneira adequada o que você diz? As palavras estão sendo pronunciadas, ditas de maneira certa? Lâmpada, não lâmpada. Avião, não avião. Carro, computador.
Se você costuma uma dessas sílabas, e a maioria das pessoas comete esse erro e nem percebe, porque ninguém diz. Aí normalmente fala, não compreendi muito bem. No dia a dia, nenhum problema em relação a isso. Agora imagine na hora de uma oferta a um cliente, imagine na hora de uma apresentação profissional, imagine na hora de uma reunião representativa, imagine na hora, atenção, imagine na hora de um pitch de vendas. Imagine na hora que você está fazendo uma exposição sobre alguma coisa para falar de si, do seu trabalho. Imagine na hora de uma entrevista de trabalho. Imagine na hora de uma entrevista jornalística na televisão. É o quê? É o quê? As pessoas vão dizer. Percebe? Então, o inimigo declarado forte, muito forte, o inimigo de uma comunicação, de uma fala com clareza, é uma pronúncia e uma dicção ruins. Para perceber, tá? Existem ferramentas e exercícios apropriados para isso. Não dá para partilhar aqui nesse vídeo, senão ficaria muito extenso. Mas para refletir a respeito disso, tá? Para refletir. Você precisa necessariamente compreender, e a nossa metodologia de ensino claramente mostra se você tem ou não esses problemas de dicção e pronúncia, mas você precisa claramente entender se você tem. Muitas vezes você passa a vida inteira sem saber e acha que isso é bobagem. E muitas vezes essa simplicidade ou não é tão importante não, é o que provavelmente está faltando para o seu crescimento profissional, para o seu reconhecimento na carreira. Para aquela vaga de líder que você tanto deseja, para aquela oportunidade que você ainda não foi dada a você ou você ainda não conseguiu, exatamente porque não há clareza ao falar. Não há uma pronúncia e uma dicção do que você diz apropriadas e corretas. Então esse é o quarto inimigo. E o quinto inimigo, o inimigo muito forte contra a clareza ao falar. É um inimigo que ainda assim convive lado a lado com muitas pessoas e que dificultam uma fala com clareza, uma fala clara. E o que é que eu estou me referindo aqui? Que inimigo é esse? O inimigo de uma comunicação com clareza é um vocabulário rebuscado. Gente, faz isso não. Em algumas ocasiões, o rebuscamento vocabular até faz sentido dentro do ambiente acadêmico da universidade, na sala de aula, na graduação, na pós, maravilha. Em algumas circunstâncias nos tribunais e algumas áreas. Em alguns momentos, e algumas áreas são historicamente mais formais, né? A medicina, a saúde, medicina, as especificidades dos termos, o direito muito conservador em vários aspectos, mas até essas áreas já entenderam que se você não tiver uma comunicação clara, se você não tiver clareza ao falar, as pessoas não vão entender. Como é que você vai adotar um vocabulário rebuscado diante de um cliente? Vai correr o risco dele sequer compreender o que você quer dizer? Não faz isso. Não faz isso. A ideia de que falar difícil é falar bonito e melhor é uma ideia absolutamente já superada. Isso é do passado. Isso é do passado que não tem absoluta relevância nenhuma. Ao contrário, reitero, até ambientes mais formais se renderam a uma fala com clareza, uma fala clara para ser compreendido. Mas é claro, é óbvio que em alguns momentos você pode rebuscar um pouco o vocabulário, até deve, mas nos ambientes apropriados. Nos ambientes diários profissionais, o que eu diria, em 90% da nossa vida profissional, não rebusca o vocabulário. Não é isso que te fará demonstrar e projetar que você tem uma comunicação melhor, seguro, confiante. Acredite, não. Não é esse rebuscamento vocabular que fará você projetar uma imagem de um grande profissional com credibilidade ou reconhecimento. Não! Acredite, não é. Tenha certeza disso. São os resultados que falam por si. É a forma segura e fundamentalmente clara para ser compreendida que mostrarão que você é alguém reconhecidamente capaz, suficientemente capaz para poder falar e ser compreendido e virar uma referência, inclusive por isso, independente da área. Então tem muito cuidado com isso, tá? Rebuscamento vocabular não ajuda, ao contrário, prejudica.
E se você efetivamente não combater esse inimigo, ele se incorpora de uma maneira, mas assim, de uma forma que as pessoas que te ouvirem poderão até dizer, como fulano é chato. É até, inclusive, uma qualificação injusta, tá? Às vezes a pessoa é tão bacana, mas quer impressionar pelo rebuscamento vocabular, falar difícil, aí acaba sendo apontada ou percebida como alguém chato, prepotente e arrogante. Não. Reitero, não é isso. O que demonstrará segurança, o que projetará confiança e o que contribuirá para que você projete credibilidade e tenha reconhecimento é fundamentalmente uma fala segura. Uma fala que seja convicta e que você utilize uma série de outros critérios, comunicação verbal, não verbal, energia e mensagem, domine esses 4 elementos. Isto sim projeta uma comunicação segura, não o rebuscamento vocabular. Efetivamente não. Fechado? Fez sentido para você? Se você gostou, escreve aqui embaixo. Gostei, professor? Escreve aqui que eu quero ver, ler e vou responder. Mas qual assunto você gostaria que eu abordasse? Escreve aqui embaixo. Eu adoro saber a sua opinião porque eu realmente gravo. Tem uma sequência de vídeos para gravar, vídeos novos aqui para você. E é muito bom ter esse feedback, é uma forma, acima de tudo, para que você possa me dizer se eu estou contribuindo, se eu estou colaborando, se eu estou agregando para a sua construção profissional, se eu estou contribuindo para o seu reconhecimento profissional, reconhecimento na carreira e projeção acima de tudo, tá? É isso que eu desejo. Eu realmente acredito, não apenas acredito, como comprovo isso na prática com os meus centenas de alunos, que quando você fala em público com segurança, você aumenta a autoconfiança, conquista a credibilidade e reconhecimento profissional. E eu vou te ajudar nessa jornada. Fechou? Vamos pra cima! A gente se vê no próximo vídeo. Deixe o seu comentário aqui. O que você achou? Escreve aqui embaixo.